Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças para as irmãs. Amém? É para o Senhor, mais forte. Graças e paz, irmãs. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, mais uma noite, o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na presença dEle. Mais uma noite que o Senhor irá nos agraciar com a sua presença. Mais uma noite que o Senhor irá falar aos nossos corações. Mais uma noite, em nome de Jesus, eu declaro que vidas nesse lugar serão transformadas. Em nome de Jesus, vidas sairão daqui curadas, renovadas. Quanto creem dessa forma? Amém? Louvado seja Deus. Se coloque em pé para nós estarmos orando. Em nome de Jesus, eu também quero te convidar a estar orando neste momento. Eu quero te convidar a celebrar o Senhor nessa noite. O nosso Deus que é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. E é o Deus que se faz presente aqui neste lugar. Em nome de Jesus, feche teus olhos e comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará, por tudo que Ele faz. Comece a agradecer a Ele porque Ele tem sido o Deus da sua salvação, o Deus da sua vida. Pai querido, nessa noite nós queremos te adorar. Senhor, nós queremos nessa noite dizer que nós te amamos. Senhor, toma este lugar, Pai, que nós estamos aqui preparando para Ti. Em nome de Jesus, venha sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai, que está aqui na Tua casa. O Teu povo que
te adorando e te bendizendo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. A gente sempre costuma dizer aqui, e acaba se tornando uma verdade. A gente sempre costuma dizer que a gente não sabe de que maneira você entrou nessa noite, neste lugar. A gente não sabe quantos gigantes você teve que derrotar para estar aqui nessa noite. Mas que você esteja louvando ao Senhor, independente da circunstância, meu irmão, independente da situação, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Da maneira como a gente se posiciona na presença dEle, Ele nos ouve. Então, se está difícil, louve. Se está doendo, louve. Se está ali, ó, sendo coxado, passando pela prova, louve e adora ao Senhor. Aleluia. Jesus, Tu és o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Pai. Obrigado, sofrimento.
Senhor tem segurado nas nossas mãos, o Senhor tem nos sustentado. Jesus, que o nosso coração sempre seja grato a Ti, Pai, grato a Ti, e que dos nossos lábios continue saindo um perfeito louvor a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és agradecido, Pai. Tu és agradecido. Tu és santo, Senhor. Tu és santo e nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Mais da Tua presença nessa noite, Deus. Aleluia. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os
Senhor, sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, pois nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Aleluia. Sopra com o Teu vento, Senhor. Sopra com o Teu fogo neste lugar, Pai. Nós queremos mais da Tua presença, mais e mais e mais, Senhor. Eu não vou sair daqui. O nosso prazer é estar aqui,
tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui nessa noite, não deixe passar desapercebido nessa noite, meu querido. É uma noite de domingo, é uma noite calorosa, uma noite quente, mas que nós nesta noite não venhamos somente sentir a quentura dessa temperatura ambiente, mas que nós venhamos sentir a quentura, o fogo de Deus aqui nesse lugar nessa noite. Que Ele possa invadir os teus corações, que Ele possa invadir os nossos corações e que realmente Ele venha incendiar vidas aqui nessa noite. Pessoas que talvez entraram aqui com aquela brasa que está se apagando, mas que nessa noite, com o óleo do Senhor, a tua vida venha ser mudada nessa noite. Não olha para mim esperando ver alguma coisa. Se você veio aqui querendo ouvir a voz do homem, se você veio aqui talvez depositando a sua expectativa no homem, você vai sair daqui frustrado. Mas olha para o Senhor, ouça o que o Senhor tem preparado para você nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Podem se sentar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amém, amados? Amém. Graça e paz, amém, amados? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, cantamos dois louvores aqui que praticamente confirmou essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu confesso que eu estava em dúvida no texto que eu iria ministrar, seria falado do endemoniado de Gadareno, mas o Senhor, assim, hoje lá no trabalho, Ele nos deu outro texto. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 37 ao 43. Glória a Deus. Todos acharam? Se não acharam, também está ali atrás ali. Glória a Deus. No versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: a proposta pareceu boa a Faraó e a todos os seus oficiais. E Faraó disse a seus oficiais: como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Então Faraó disse a José: pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa, todo o meu povo será governado pelo que você disser. Só quando eu regir no meu trono serei maior que você. O Faraó disse a José: eis que eu ponho no comando de toda a terra do Egito. E Faraó tirou o anel do semente de sua mão e colocou na mão de José. Mandou vestir de linho fino com uma corrente de ouro à volta do seu pescoço e o fez montar em sua segunda melhor carruagem. E eles diziam antes dele chegar: curvem-se. Assim ele foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia. Feche os olhos. Glória a Deus. Pai, neste momento nós nos colocamos aqui diante do Senhor para te agradecer, Senhor, por esta palavra, a qual foi lida, por essa palavra, a qual será ministrada nesse momento. Que nós aqui, ó Pai, não venhamos falar de nós mesmos, ó Pai, mas que nós possamos falar tudo aquilo que vem a ser direcionado pelo Espírito Santo nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu venha falar aos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que essa semente venha cair numa terra fértil, para dar frutos para a honra e para a glória do teu nome. Amados, nós acabamos de ler aqui a concretização o início da concretização de um sonho. Creio que todos conhecem a história de José, um jovem que teve um sonho ali na sua casa e que passou alguns processos antes desse sonho se concretizar, antes desse sonho
nome de Jesus. A Bíblia nos fala, e Jacó continua a viver na terra que seu pai habitou, como estranho, como estrangeiro, a terra de Canaã. Eis a história de Jacó. Quando José estava com 17 anos, ele costumava pastorear rebanhos com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. O que me chamou a atenção aqui, amados, que nós sempre falamos que José vivia uma vida conturbada com seus irmãos, e o que me chamou a atenção aqui, que eu comecei a ler essa tradução um pouco diferente, ela mostra um bom relacionamento de José com seus irmãos. Então a Bíblia fala aqui que José, ele costumava pastorear rebanho juntamente com seus irmãos. Só que José, ele tinha uma história diferente das dos seus irmãos. José era filho da amada de Jacó, e a Bíblia fala que José era filho da velhice de Jacó. No capítulo 35, então, deu o nascimento dele. Então Jacó tinha uma afeição especial por José. Jacó, ele tinha preferência por José. E aos 17 anos de José, então, seus irmãos percebem então essa diferenciação, essa diferença entre eles e José. E a Bíblia então nos fala, a partir do versículo 8, Israel amava José mais do que os seus outros filhos, pois ele era filho da sua velhice. E aí então José tinha privilégios. A Bíblia fala que Jacó fez uma túnica para ele. Quem aqui tem irmãos aqui? Irmãos do sangue aqui? Todos, né? Imagina a dona Pâmela chegar na casa e ver o irmão Isaías e dar todas aquelas coisas de madeira que ele faz com rezas, meu filho amado, seu filho conhecido. Ou em casa mesmo, de repente eu pegar e dar todos os privilégios para Isa, ao invés de ter dividido entre ela e a Gabi, né? A Gabi não deixa as contas bastante. Imagine qual vai ser a reação dela como filha. Só que Jacó não tinha um, não tinha dois, ele tinha 12 filhos. E então os outros 10 irmãos de José, a Bíblia nos fala que quando eles perceberam aquela diferenciação, perceberam que eles não eram tão queridos quanto José, a Bíblia fala que eles então passaram a odiar José. E isso era muito difícil. Então a Bíblia nos fala aqui no versículo 4: quando seus irmãos perceberam que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, começaram a odiá-lo. Chegaram ao ponto de nem conseguir conversar com ele de forma civilizada. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui: imagine que inferno astral era aquela família. Quando eles se sentavam na mesa para tomar um café, no pastor Diogo, como que era? Raquel com as suas, vou falar com as suas sócias, né? Porque sentava todo mundo. Com Jacó e seus filhos. Imagina a comunhão que não existia naquele lugar. A Bíblia fala aqui que eles chegaram ao ponto de nem conseguir conversar com ele de forma civilizada. Era uma briga, era um atrito. Quem já passou aqui por problemas familiares sabe do que eu estou falando. Só que não era um ou dois, eram 10 contra 1. Então José, ele vivia num ambiente conturbado. José vivia num ambiente hostil. E nós pudéssemos falar, né? Não sabe. É inóspito. É isso. Aquele ambiente difícil de conviver. Então essa era a realidade de José naquela casa. Os seus irmãos o odiavam. Quando o ódio vem lá de fora, nós superamos bem. Às vezes, na maioria sim. Mas quando o ódio está dentro da casa, mas quando a briga está dentro da casa,
levantou-se sozinho e ficou em pé. Então os seus feixes se aproximaram e reuniram-se em torno do meu e se prostraram diante dele. E os seus irmãos retrucaram, dizendo: sim, com certeza você será o nosso rei. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. Seus irmãos estavam com inveja dele. E aí eu quero te falar algo para fazer você pensar. O presente de José era um presente horrível, era um presente conturbado, era um lar totalmente cheio de lutas, cheio de guerras, provocações diárias. E trazendo para o nosso dia hoje, talvez você não que você esteja com essa luta dentro da sua casa, dentro da sua parentela, mas talvez o presente em que você tem vivido é um presente inóspito. Talvez o presente que você tem vivido é um presente cheio de lutas, cheio de guerras, batalhas diárias. Mas aí eu quero compartilhar algo com vocês. Em meio a tudo isso que José estava vivendo, em meio ao desprezo, em meio ao ódio das pessoas que estavam ao seu redor, Deus fez algo na vida de José. Deus fez José sonhar. E isso eu estava ali no trabalho, meditando. Deus estava me dando, não vou falar uma revelação, mas Deus estava me dando essa direção, que Ele, independente do momento em que nós estivermos passando, Ele ainda é capaz de nos fazer sonhar. E eu lembrava muito de você, Dona Tati e Senhor Rodrigo. Eu não sei porquê. Às vezes passamos dificuldade, às vezes passamos lutas, que não entendemos o porquê. Mas eu sei que Deus tem colocado sonhos nos seus corações. O que eu peço a vocês, pelo Espírito Santo de Deus, alimente isso. Alimente isso. Ai, eu não sonho mais, mas um dia lá atrás sempre não sonho para vocês. Ai, eu já estou anestesiado, mas nesta noite Ele vai tirar essa anestesia e vai mudar a história. Isso é para cada um de nós. Em meio às tormentas, Deus ainda é capaz de nos fazer sonhar, Pastor John. Ele é capaz de nos fazer sonhar. Thaís, Fábio, Daniela, André, Sabrina e tantos outros que eu poderia citar o nome, eu não vou citar porque o tempo está passando. Mário, Will, Sebastião, Rogério, Rayana, em meio às tormentas, não importa se as tormentas estão te fazendo sangrar, não importa se as tormentas estão te fazendo chorar, Deus ainda é capaz de dar em realizações das nossas vidas. Ele fez isso com José. Joaquim, mas foi há 5.000 anos atrás. Aí a Bíblia me fala algo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus, passarão a terra, mas a sua palavra, ela vai se cumprir. Continuando o texto, a história de José, ele conta os seus sonhos, seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais, já não gostavam dele. E aí ele tem mais um sonho. Ele conta aos seus pais que ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante da estrela dele. Aquilo ali foi a boca d'água. E aí então chega uma data, os seus irmãos saem pastorear as ovelhas, procurar pastagens ali naquele deserto, e Jacó fala: olha, vai atrás dos seus irmãos para ver como eles estão. Então ele vai, mesmo sabendo que seus irmãos o odiavam, ele vai. E ele encontra uma pessoa, e a pessoa fala: olha, eu vi eles em tal lugar, vai até lá. E quando José estava se aproximando,
A cisterna. A cisterna, ela é um buraco feito para armazenar água. Só que naquele momento não tinha água naquele reservatório, ela era um buraco. E o que aconteceu? José foi lançado num buraco. E aí, trazemos para nós meditarmos nessa noite. Quantas vezes nós estivemos dentro de um buraco? Alguém aqui não precisa levantar a mão, mas falar: eu estou no fundo do poço. Eu tenho certeza que algum, existe pelo menos umzinho aqui, ou seja, na questão da saúde, ou seja, na questão emocional, ou seja, na questão financeira, que essa pega mais a verdade das pessoas. Talvez quantos de nós estávamos desta maneira, dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. Por que dentro de um buraco eu estou falando? Porque no buraco não tem saída. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, para frente, para trás, você dá um giro de 360 graus, não tem escapatória. Assim ou não é? Reginaldo? É assim, não é? E talvez alguns de nós, em algum momento da nossa vida, nos encontrávamos dessa maneira, ou talvez no presente momento você está desta maneira, dentro de um buraco. Ah, mas eu estou na igreja todos os dias, eu estou buscando, eu estou orando, mas quando você abre os seus olhos físicos, você se vê ainda dentro de um buraco. E parece que não tem solução. Quantas vezes nós nos encontramos assim? E aí não tem ninguém para te lançar numa porta. E aí não tem ninguém para chegar lá e falar assim: ô Jair, pega na minha mão. A minha mãe ou o meu pai, que está aqui hoje, a Daniela, há muito tempo, isso há muito tempo, né? Acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Talvez aqui quem morou na roça, que é da mesma idade, vai talvez ter se familiarizado com isso. As pessoas lá na fazenda onde eu morava, elas tinham uma mania, o costume de pegar aquele tambor de 200 litros, Fábio, fazer um buraco, colocar aquele tambor rente, né? E enchia de óleo queimado. E um dia um bonecão aqui, 5 anos, serelepe, caiu dentro do tambor de óleo queimado. Aí se ninguém me ajuda, eu ia morrer afogado no óleo queimado. E eu não tinha outra saída se alguém viesse e pegasse na minha mão e tirasse daquele lugar. Talvez você se encontre dessa maneira nessa noite, esperando alguém joga a porta aqui para mim. Mas o conselho que eu te dou nessa noite: o que fazer na hora que você estiver dentro de uma prova? Faz o que está escrito no Salmo 121. Eleve os meus olhos. A ti que habita nas alturas, eu elevarei meus olhos continuamente. Você sabe qual é o nosso problema? É na hora que nós estamos no fundo do poço. É o momento em que nós mais não clamamos, mas é o momento em que mais murmuramos. Ao invés de nós gastarmos a nossa saliva murmurando, ao invés de nós gastarmos a nossa força reclamando, eleva, busca, olha para cima. O salmista fala: eleva os meus olhos para o monte. Não, ele não está no monte, ele está acima do monte. Se você se encontrar numa porta dessa noite, faça como o salmista: eleva os seus olhos para os montes, acima dos montes. Como diz o Salmo 123, a ti que habita nas alturas, eu elevo os meus olhos de vez em quando, não, continuamente. Não é de vez em quando, é continuamente. E José não tinha outra saída naquele lugar, como nós também não vamos ter outra saída se nós nos encontrarmos dentro de uma cisterna. É olhar para cima. Do alto vem o nosso socorro, do alto vem a nossa ajuda. No Salmo 40, versículo 2, ele fala que Deus me tira do charco de lodo
Me tira do lado horrível e põe os meus pés sobre uma rocha e firma os meus passos. Me dá um novo cântico. O problema é que nós estamos olhando para a parede da cisterna. Estou rodando 360 graus. E o Senhor está nos falando: olha para cima, espera a tua ajuda de cima, espera o teu socorro lá no alto. E da onde você está esperando? Da onde eu, Joari, estou esperando o meu socorro? Tem que ser do alto. E de repente, os irmãos de José olham a caravana, vê um movimento se aproximando. E eles: não vamos matar com ele, vamos fazer melhor, vamos lucrar com ele. Venderam ele para uma caravana dos ismaelitas que passavam ali naquela região. E então José foi levado aonde? E aí então José, acontece mais um processo na vida de José. Ele foi vendido como escravo na casa de Potifar. Vai ter momentos em nossas vidas que muitas coisas vão acontecer conosco. E o que aconteceu com José aqui na casa de Potifar e na prisão? Vamos unir essas duas histórias, esses dois acontecimentos, para nós encaminharmos para o final da mensagem. José então foi colocado na casa de Potifar, mas a Bíblia fala sempre que Deus era com José a todos os momentos da vida dele. Deus é com você, sim ou não? Amém. Se Deus é com você, eu quero te dizer algo que você sabe, eu estou careca de saber, que isso não impede que nós venhamos passar por problemas. Deus deu um sonho para José no capítulo 37, em meio à tormenta, em meio à dificuldade. Mas Deus não impediu que José viesse passar por frustrações. Deus não impediu que José fosse traído pelos seus irmãos. Então, muita coisa que acontecer na sua vida, eu posso falar para você, é permissão de Deus. E no final ela vai ter um propósito. E José então foi vendido para Potifar, começou a trabalhar na casa de Potifar, e a casa de Potifar começou a ser abençoada por causa de José. Mas a Bíblia fala que José era um rapaz de porte, um jovem comido. Então, de repente, a mulher de Potifar cresceu os olhos em José e passou a desejar, começou a cortejar aquele jovem. Então José fala: ai de mim eu pecar contra o meu Deus, ai de mim tocar o meu patrão me deu tudo nessa casa, ele me autorizou a tomar conta de tudo, somente em você eu não posso tocar, não pecaria contra o meu Deus e muito menos contra o meu Senhor. E um dia ela aproveitou que ela estava sozinha com ele, grudou nas suas vestes. Então de repente ele saiu correndo, assustado. Ela chamou os outros empregados: olha, o que fez esse hebreu que o meu marido trouxe? Tentou me violentar, abusar de mim. Então José, ele foi encaminhado para a prisão. E tenho certeza que ele deve ter ido de uma forma muito humilhante. Tenho certeza que ele deve ter sido escorraçado mais uma vez. Mas os planos, os sonhos de Deus ainda continuavam vivos na vida de José. Então a Bíblia nos fala no capítulo 39 que José foi levado, aliás, no capítulo 40, capítulo 39 em diante, a Bíblia fala que ele foi colocado na prisão. Só que como Deus era com ele começou a tomar conta da prisão. O carcereiro-chefe viu que José era diferente. E aí veio algo para nós refletirmos. Independente de onde você estiver, você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Independente de onde você estiver, independente
pessoas olhavam para ele e viam a imagem de Deus, viam que ele era um jovem diferente. Você jovem, cadê os jovens aí? Vocês jovens que aqui estão, olha, todo mundo olhou para mim. Quando as outras crianças não, mas quando os outros jovens olham para você na escola, o que eles veem em vocês? Quando eles olharem para a Isabela, olharem para o João, né, para a Raquel, Cadu, todos que aqui estão, o que os jovens estão vendo? Quando as pessoas olharem para nós no nosso trabalho, quando a nossa família olhar para nós quando nós estivermos numa social, num churrasquinho, família, final do ano agora, tem Réveillon, tem ceia de Natal. Quando as pessoas olharem para nós nesse momento, o que elas vão ver? Eu já fui fiel 363 dias. Um só não vai fazer a diferença. José era fiel a Deus em todos os momentos. E por isso que Deus era bom. E José estava na prisão. Depois de algum tempo que José estava na prisão, foi colocado duas pessoas ilustres naquele lugar: o copeiro e o padeiro do rei de Faraó. E a Bíblia fala que de repente passou algum tempo, José tinha amizade com aqueles dois e percebeu que aqueles dois estavam com os seus semblantes um pouco perturbados, e ele perguntou: o que aconteceu com vocês? Então o copeiro fala do sonho. E aí José fala: olha, eu tenho uma interpretação para os seus sonhos. Dentro de 3 dias você será solto, e você daqui 3 dias vai estar servindo o rei novamente. Que notícia boa! E aí o padeiro olhou e falou: que coisa boa, eu acho que eu também vou ter uma boa interpretação do meu sonho. E ele perguntou: olha, o meu sonho é esse, José. Aí José falou: olha, dentro de 3 dias você vai sair realmente, mas vai sair desse plano de vida. Você vai ser morto, decapitado, e os passarinhos vão comer a sua cabeça. Passou 3 dias. O copeiro foi solto, o padeiro foi executado, guilhotina para ele. Só que quando o copeiro foi sair da prisão, quando ele, como nós falamos lá na cadeia, pegou o alvará de soltura dele, José falou: olha, lembra-te de mim quando estiveres na presença do rei. Lembra-te de mim. É nóis, parça. Pode deixar, amado, não deposite a confiança em homens. Aquele que bate nas suas costas, pode contar comigo, para o que der e vier. Passou 2 anos. Passou 2 anos. José, naquela época, não tinha carta, não tinha telegrama, não tinha ninguém. José sozinho na prisão, somente com Deus. Creio eu que José talvez tenha perdido as esperanças. Que interessante. Lá os presos, eles não têm calendário, então eles escrevem, eles marcam os dias na parede do mês e vão riscando. Imagine José há 2 anos, riscando. Aí de repente Faraó não funciona. Ficou perturbado, não tinha sábio, não tinha feiticeiro, não tinha ninguém que pudesse contar o rei, porque também se errasse a interpretação era morto. E o copeiro fica sabendo, daí o copeiro: esqueci José. Rei, tem um jovem lá que um dia me interpretou meu sonho, e a maneira que ele interpretou o sonho aconteceu na minha vida. Ele disse que dentro de 3 dias eu sairia, e disse que eu voltaria a te servir novamente, como isso
foi mandado chamar José. A Bíblia nos fala que José foi liberto. E aí vem para onde nós estávamos lendo aqui no início da palavra. E aí então o rei, eles mandam dar um banho, mandam fazer a barba de José, mandam ele estar apresentável diante da presença do rei. E quando ele chega na presença do rei, o rei conta, o faraó conta o seu sonho. Olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Eu tive 2 sonhos assim, assim, assim. José falou: olha, são 2, mas na realidade é uma direção. O rei vai vir 7 anos de abundância, as 7 vacas gordas, 7 espigas lindas, são 7 anos de fartura. Mas ao término desses 7 anos virá as 7 vacas magras e as 7 espigas feias. São 7 anos de escassez tremenda. E o rei começa a ficar desesperado. O rei começa a ficar preocupado: o que eu vou fazer? Aí José dá um conselho de Deus para ele: ajuda tudo que vocês puderem durante os 7 anos de provisão, para que quando vier os 7 anos de escassez, vocês não passem fome e ainda vendam mantimento para quem vier buscar. E aí entra no texto que nós lemos, onde o faraó diz: aonde acharemos uma pessoa dessa? Mas é aqui que eu quero ministrar sobre a tua vida. É aqui que o Espírito Santo quer falar com você. Deus deu um sonho para José. Lá no capítulo 37, José passou por alguns processos na sua vida, e o último processo a qual José se encontrava era prisão. José estava aprisionado. E o que o Senhor colocava no meu coração nessa noite era para falar sobre prisão aqui nessa noite, para falar que existem pessoas que ainda estão aprisionadas. E você sabe qual que é o conceito de prisão, e vocês vão entender o que eu estou falando. Prisão é o quê? Consiste na privação de liberdade, de locomoção de um indivíduo. Na Bíblia pode significar um local de confinamento, sabe? E confinamento é o ato de restringir seres em um espaço delimitado. Será que vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quer falar para você? Se você não sair da prisão, às vezes a prisão aqui, você não vive. Se você não sair da prisão, você não reina. Quem seria José na prisão? O mero dentro. Como que José poderia viver o sonho de Deus se ele ainda estivesse aprisionado? Como que José iria viver o plano, o propósito de Deus se ele ainda estivesse confinado, se ele estivesse restringido de espaço? Lá na penitenciária, espero que vocês não tenham essa experiência. Às vezes algum é curioso para ter, quem sabe um dia. Eles têm a quadra do pátio de sol, que ela não é grande, deve ser uns 15 metros por 5 de largura. Eles ficam o dia inteiro, a mão para trás, a mão para trás. Se eles estiverem no espaço de 2 metros quadrados, eles ficam aqui, pastor. Pessoas com locomoção restrita, porque estão aprisionadas. E aí nós estamos tanto tempo na igreja. Eu 23 anos, alguns mais, alguns menos.
aprisionados? Tem tantos. Aprisionado por decepção. Se tem alguém que poderia estar decepcionado com pessoas, era José. Seus irmãos queriam matá-lo, jogaram no buraco, venderam ele foi para um lugar como escravo, de repente foi acusado de tentativa de estupro, não, misericórdia, matei o português agora, estupro, caiu na prisão, foi esquecido durante 2 anos. Se tem alguém que nós podemos falar que poderia viver numa prisão emocional, uma decepção, era José. Sim ou não? E aí às vezes a pessoa passa perto de nós, não dá uma paz no Senhor, aí eu já acho que eu fico. Talvez nós estamos aprisionados por palavras que foram faladas no nosso respeito. Talvez nós estamos aprisionados por desilusões, pessoas que nós tínhamos, por exemplo, pessoas que nós tínhamos como companheiro ou companheira, como uma referência, ou na igreja, ou no trabalho, ou na família, e de repente essa pessoa nos frustra, e não conseguimos superar isso até hoje, por traumas passados. Será que tem alguém aqui nessa noite que está aprisionado, não consegue mais sonhar, não consegue mais ver o sol no horizonte, não consegue mais ver uma luz no final de tudo? Podemos dizer assim, bem exemplificado para você entender? Talvez você está aprisionado há tanto tempo nessa situação, e se você não sair dessa cadeia, você não vai reinar. Se você não sair dessa prisão, você não vai triunfar, você não vai conseguir, porque, amado, a prisão te limita. A prisão, ela demara um lugar onde você pode ir. Você vai até um ponto e não passa disso, você não rompe. Se você estiver numa prisão, você não vai conseguir romper. Traumas familiares, muito mais traumas. Pessoas aprisionadas porque talvez não consiga mais perdoar. Isso é muito sério. Se tem alguém aqui que não consegue liberar perdão, meu querido, o aprisionado não é quem está esperando perdão, o aprisionado é quem não libera perdão. Isso pode implicar na sua salvação. Isso é assim, não. Então, talvez tenha pessoas até hoje que não conseguiram superar os traumas passados e estão aprisionadas. José só foi grande porque ele foi liberto. José só chegou aonde ele chegou porque ele saiu da prisão. José só conseguiu viver os sonhos, viver os planos, viver a vontade de Deus porque ele saiu daquela prisão que ele estava. E eu? E você? Deus quer te libertar. A Bíblia fala: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas você sabe o que está acontecendo? Às vezes, a porta da cela está aberta, e eu chego lá, entro nessa cela, e bato a porta, e jogo a chave fora, e fico naquela prisão. É isso que acontece conosco, se nós pegarmos os traumas passados e ainda insistimos, carregamos, ainda insistimos que eles façam parte da nossa vida. Eu posso olhar e lembrar, pastor Júnior, mas eu não posso olhar para aquilo e deixar que aquilo dite o meu presente, e deixar que aquilo dite o meu futuro. Mas eu olho para trás e aquilo me machuca. Prisão.
A chave da cadeia, ela sempre fica na mão do funcionário. A chave do cajado, ela nunca está em poder do encarcerado. Ela sempre está no poder do funcionário público, o agente penitenciário. Mas o que eu quero te falar nessa noite, a chave dessa cadeia, a chave dessa cela, ela está nas suas mãos. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar com você? Essa prisão é você que entrou, é você que vai ter que sair. E não fique esperando, Deus socorre-me, Deus socorre-me. Deus está falando todos os cultos, quinta, domingo, e você, Deus socorre-me, Deus socorre-me. E o que Ele fala para nós é o mesmo que Ele fala quando Jesus operava os milagres. Levanta e anda, pega a chave e abre essa porta. E nós estamos esperando, Deus, abre a porta, Deus me pega no colinho. Ele não vai fazer isso. Você é capaz de abrir essa porta, dessa prisão. A chave está nas suas mãos. Minha chave não está na mão da Gabriela, não está na mão da Márcia, não está na mão da Isa. A chave sua está nas suas mãos. A chave da cela que você está aprisionado, emocionalmente, está nas suas mãos. É você que vai ter que abrir essa porta. Não é o seu irmão da direita, não é o irmão da esquerda, não é o pastor Ricardo. É você. É você que vai ter que sair dessa prisão, meu querido. É você que vai ter que sair dessa prisão, meu querido. E a pergunta é: você quer? Ou você ainda quer ficar dentro dela? Coloque isso de fora. Não adianta nós virmos aqui e cantar livre pra correr, livre pra dançar, mas eu aqui dentro estou aprisionado. Livre pra viver por ti, mas aqui dentro eu estou aprisionado. Eu te convido nesta noite a pegar essa chave desta cela, abrir essa cela, sair de dentro dela, sair desse confinamento, sair dessa restrição de movimento, porque Deus, Ele não foi por acaso, não foi à toa que Ele te deu sonho em meio às tormentas, não foi por acaso que Ele te deu visão em meio às turbulências da sua vida. E você continua encarcerado. E você, paga a luz para nós aqui, por favor, né? E você continua encarcerado. E você continua enclausurado. E você continua com seus movimentos restritos. Deus nessa noite quer te libertar, mas Ele vai falar: filho, eu sou contigo. Ele não vai abrir essa porta, é você que vai ter que sair dessa prisão. Se um dia você quiser viver o sonho, se um dia você quiser viver os planos, se um dia você quiser viver a vontade de Deus, é você que vai ter que sair dentro dessa prisão. Essa prisão emocional, em que você fica olhando para trás e não consegue superar o passado. Fecha os seus olhos. Aleluia. Deus nos trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a sua história. E Ele fala em Deuteronômio capítulo 28: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. E a palavra nessa noite é: ser livre me faz triunfar. Ser livre me faz viver os sonhos e os planos de Deus para mim. Mas tem pessoas que ainda vivem encarceradas emocionalmente, encarceradas porque estão olhando para o passado, e isso restringe o seu caminhar, isso restringe o
funcionar. E Deus nessa noite quer mudar isso. Deus nessa noite quer mudar essa história na sua vida. Ele está nos chamando para triunfar. Ele está nos chamando para reinar. Ele está nos chamando para viver os sonhos. Ele está nos chamando para viver os planos dele. Mas para isso eu tenho que sair dessas cadeias. Em nome de Jesus. As cadeias não foram capazes de segurar Paulo e Silas. As cadeias não foram capazes de impedir José de sair daquele lugar. E ele triunfou. E ele viveu os planos, os sonhos de Deus. Aleluia. E eu te convido nessa noite. Aleluia. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Para cadeias quebrar. Se você nessa noite tem alguma prisão na sua vida, em nome de Jesus, eu te peço que levante a sua mão durante a ministração desse cântico, para que estejam ministrando uma oração sobre a tua vida, para que você venha sair desta prisão, em nome de Jesus, para que você possa vencer, para que você possa triunfar, em nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus.
Amado, a palavra ela foi falada nesta noite. Se nós não sairmos das nossas prisões, dos nossos traumas, das nossas decepções, nós não vamos conseguir triunfar, nós não vamos conseguir vencer.